certamente o Temer dura até 31 de dezembro. Que eles não vão querer uma nova eleição num momento como esse. FHC e aí, Jobim. Quem? Jobim, Nelson Jobim. Jobim tem um problema que ele foi advogado do Odebrecht em determinado período, mas é um cara de grande trânsito, foi presidente da STF e tal. Então, pelo menos aí, assim, a paura que está no Planalto Central é em cima disso. Parece que na delação do Odebrecht estão na linha de tiro o Temer, o Padilha e o irmão do Leitão Dondinho. O Leitão Dondinho é o Lúcio parece um porquinho que é deputado lá, baiano. Tem o irmão dele, o Gedel, né, Percevejo. Os três não passariam incólumes pela delação do Odebrecht. Então, só os três? Esses três com certeza, são três que estão na central do governo, né? Tem mais um quarto, desculpa, esqueci, Moreira Franco. Moreira Esse Franco. já está, né? Moreira já está na... E mais uns 300. O Moreira Franco, na verdade, o maior risco dele é com a delação do Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha está puto com ele, porque o menino, o Baby Doc do César Maia, o Rodrigo Maia, filho do César Maia, é casado com a filha do Moreira, né? E não segurou a barra dele lá na cassação, na Câmara, ao contrário, né? Viabilizou a cassação com 450 votos. Então, isso é imperdoável. Então tem esses quatro aí da aristocracia PMDBista, né? Que estão na linha de tiro da delação. Está tudo e aí, eu estou dando essa notícia de hoje para mostrar o tamanho da irresponsabilidade que é aprovar uma PEC de congelamento de gastos social por 20 anos. Um negócio psicodélico. Eu tenho certeza que vários colegas da nossa universidade vão achar que tem que ter um basta mesmo. Tem cara que vai vir com um discurso que eu tô careca de ouvir desde 2003, que as mulheres estão parindo filho para ganhar Bolsa Família, entendeu? R$70 de Bolsa Família e tal. Que o governo é muito paternalista e etc, etc. Todo esse discurso é um discurso que acaba colando, né? E que nós estamos caminhando em direção a um caos. É só vocês assistirem qualquer debate na Globo News, vocês vão ver o seguinte: todos convergem para um ponto. Tem que dar um jeito de manter a única cláusula pétrea que tem respeitado nos orçamentos da União, que é o pagamento da dívida. A única questão central, toda ela, é o risco dos rentistas, né? O rentista não pode correr nenhum risco e tal. E o que está acontecendo com a PEC 241 vai muito além dos eventuais danos colaterais que nós vamos poder receber aqui. Por exemplo, vocês não vão ter mais reposição de colega, vão ficar constrangidos de aposentar, porque vai ter aluno que vai ficar sem aula daquelas disciplinas e tal, né? O tipo de aposentadoria nossa vai continuar a ser atacado vigorosamente, porque nós vamos ser tratados como privilegiados, embora eu já tenha conseguido provar por números irrefutáveis que a nossa aposentadoria não tem nenhum privilégio em relação à aposentadoria do INSS. Eu vou dar só um dado do texto que eu fiz no ano 2000, foi uma sequência que eu fiz com o Tostão, com o Ado, pela PUB, chamava 2001, uma Odisseia na Terra Brasilis, né? Que era combatendo aquele retorno do desconto de 11% sobre nossas aposentadorias, que agora vai passar para 14%. Tá? A ideia é passar para 14%. O raciocínio que nós fizemos e conseguimos demonstrar, e foi parar lá no Supremo, o Fernando Henrique perdeu por 11-0 no Supremo, com esse tipo de estudo e outros estudos que o pessoal da Unafisco sindical, dos auditores fiscais fizeram também, contas gráficas, é o seguinte: vamos colocar a nossa aposentadoria comparada com a sistemática do regime geral de previdência. O cara que ganha R$10 mil aqui, o desconto sobre o salário dele é de 1.100.
e ele não tem depósito de fundo de garantia. Está claro isso? O que ganha R$10.000 na iniciativa privada, desconta 500, tá? E tem crédito no fundo de garantia por tempo de vista de 8%, 8% do fundo de garantia dele. Então, a contribuição dele, do cara da iniciativa privada, com R$10.000, é negativa comparado com a nossa contribuição, que é efetiva, de R$1.100 por mês. Mas o empregador desse cara lá, ele contribui com 22%, 23% ou 24%, dependendo dos índices de segurança do trabalho que a empresa dele tiver classificado. Então, você tem 8% do fundo de garantia, que o nosso empregador não deposita, mais 22% do empregador, se eu fosse um trabalhador normal, dá 30%, né? E mais, então eu tenho o fundo de garantia, a contribuição patronal de 22%, vou pegar a menor de todos, e 11% que desconta de mim. 41%. Se você pegar 41% do salário de 10 mil e colocar no Bradesco ou no Banco do Brasil, em quem quer que seja, em 30 anos você certamente terá uma aposentadoria corrigida muito maior do que os R$10.000. Isso eu peguei... 22% é de quê? 22% é a contribuição patronal, porque o INSS recebe uma parte do empregado, do contratado, e uma parte do patrão, né? O patrão contribui com 22%. Quando ela foi criada, a Previdência, era assim, era um terço, um terço e um terço. Um terço da União, um terço do patrão e um terço dos empregados. Aí a União tirou a parte dela e falou assim, eu respondo pelas aposentadorias com recurso do Tesouro. E passou a contribuir, em vez de acumular a parte dela, ela passou a receber do empregador e não creditar. Então, a contribuição para o INSS para sustentar uma aposentadoria, no regime geral, é 22% da contribuição patronal, 8% a 11% da contribuição do empregador e mais o fundo de garantia por tempo de serviço. Se soma isso tudo, dá 41%. Então, seja isso aplicado a um valor acima do teto, que seria R$5.000, que é o caso dos 10 mil que eu estou representando, seja no caso do teto, tá, que seria R$5.000, tá certo? Em qualquer ou abaixo do teto, em todos os casos, com 41% de contribuição mensal, para qualquer regime privado de previdência. Eu estou falando que eu fiz para minhas duas filhas, há 12 anos atrás, eu fiz uma previdência contribuindo com R$50 por mês. Hoje elas têm R$120.000 acumulado nessas contribuições sucessivas que eu vou fazendo. Quando chega lá no final, você pode ou sacar o dinheiro ou passar a ter uma renda fixa. O que eu estou dizendo é que as contas todas que nós fizemos, com a contribuição de 41%, seja o plano do Bradesco, seja o plano do Banco do Brasil, seja de qualquer outro plano privado de previdência, você passa a ter, no final de 30 anos de contribuição, uma remuneração muito maior do que a nossa remuneração, que seria os R$10.000 atualizados. Então, é só para mostrar o seguinte, eu continuo preferindo a minha aposentadoria que está aqui, para mostrar que nós não somos nenhum privilegiado, dadas as condições em que foi construída a nossa aposentadoria, com isenção do fundo de garantia e com a isenção da contribuição patronal. Está claro a ideia? É isso que os caras não querem mostrar de jeito nenhum. A outra coisa que eles não querem mostrar, a Folha foi muito feliz na matéria dela de domingo, que é a divergência do movimento sindical e do governo. Não sei se chegaram a ver isso, quer dizer, todo mundo fala que a previdência é deficitária. Inclusive, a prioridade do governo nem é a PEC 242. A prioridade do governo é a previdência, certo? Vai mexer na despesa imediata deles, que é estrangular. Com o argumento de que a previdência é deficitária. E o argumento seria correto se a previdência fosse bancada apenas pela receita das contribuições sobre a folha. Mas desde 5 de outubro de 88, que a Previdência, a Saúde e a Assistência têm que ser bancadas pelas contribuições para a Seguridade Social. E as contribuições para a Seguridade Social incluem a contribuição sobre o lucro líquido das empresas e a contribuição sobre o faturamento, o COFINS, né, o faturamento das empresas.
E para cobrir o outro sustentáculo da proteção social, você tem o PIS/PASEP ainda, que é a contribuição sobre as receitas das empresas, né? Que vai uma parte para o BNDES e a outra parte vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, o sistema de proteção social no Brasil, criado em 88, ele tem 5 tentáculos, né? 3 na Seguridade Distrito, Saúde, Previdência e Assistência, um 4º tentáculo, que é a Educação, e um 5º, que é o Trabalho. Tá? Sendo que o que a PEC 241 vai fazer com toda certeza, né, é desmontar, junto com duas outras, são 3 medidas adotadas pelo governo, que desmontam a Constituição que foi feita em 1982. Constituição que eu falo assim, o projeto civilizatório nacional previa a quebra de um paradigma que era orientador por um novo paradigma. Nossos colegas que estão dizendo que vão adotar essas medidas, vão concordar com elas e tal, em geral, podem estar pouco sensibilizados para o que significou a Constituição de 88, né? Porque, tudo que eu considero que é relevante da gente conversar aqui é sobre o atraso que nós vamos voltar a ter. No século passado, a saúde, a principal rede de assistência à saúde no Brasil era das Santas Casas de Misericórdia, que atingia o grosso da população, era a Santa Casa de Misericórdia. A saúde não era uma política pública, a saúde era uma questão de misericórdia. A assistência social no Brasil era feita por associações filantrópicas, tipo São Vicente de Paula, que fazia campanha do quilo, recolhendo alimento de casa em casa, que eu brinco, que é precursor do Fome Zero e tal, né? Mas que era a coisa que você tinha, assim, efetividade na assistência social, era uma questão de caridade. O que a Constituição de 88 faz? Ela quebra com o conceito anterior, que era o conceito de seguro, e coloca em seu lugar o conceito de seguridade. Por que nossos amigos, principalmente os engenheiros que têm mentalidade de concreto armado, vão concordar com o retorno para a lógica do seguro? Porque a lógica do seguro é a seguinte: só tem direito à cobertura aquele que contribuiu diretamente. Essa que é a lógica do seguro. Só que essa lógica ela é de uma perversidade brutal. Por quê? O indivíduo que estava alijado da atividade econômica, ele era duplamente punido. Ele estava alijado da atividade econômica, independentemente de ser vagabundo, preguiçoso ou não, e era duplamente alijado, porque ele era alijado também da atenção do Estado. Quer dizer, se não tem emprego e não está contribuindo direto, não tem direito à atenção à sua saúde, não tem direito à previdência, com certeza, e não tem direito à assistência. Então, a mudança de seguro para seguridade tem um enorme significado quando você pensa em projeto civilizatório, em forma de organização da sociedade, em construção de uma sociedade solidária e que tenha respeito, sobretudo, por um conceito que está muito claro e é muito caro no título 8º da Constituição, que é onde se define a Seguridade Social, que é o conceito de equidade. A equidade, que também é um princípio orientador da saúde, da previdência, da assistência, a equidade foi introduzida junto com a ideia de seguridade para ressuscitar uma formulação que vinha lá da década de 1800 e pouco com os socialistas utópicos, né? Que é o conceito de equidade, do ponto de vista da organização da sociedade, é você exigir de cada um segundo a sua capacidade, para ofertar a cada um segundo sua necessidade. O Manifesto Comunista de 1848 tinha, em linhas gerais, esse tipo de lógica proposta, né? Quer dizer, a sociedade comunista era um retorno à estrutura funcional das tábuas indígenas, por exemplo, que o cara pega um cacho de banana, ele não leva para a oca dele, não. Ele põe no meio da tábua e todo mundo se serve daquela banana. Caça um macaco, põe um macaco lá para cada um ir lá pegar um pedaço do macaco e tal. Ou seja, era de cada um, eu sou capaz de caçar, eu vou lá e caço.
e vou usufruir da minha casa só a minha necessidade. Eu não preciso de ter excedente, que amanhã o meu vizinho vai lá e pega um coco da Bahia, traz do cacho de coco e bota ali no miolo e tal. É claro que não dá para você fazer isso no mesmo nível que os silvícolas faziam antigamente, só mostrando para vocês como é que era muito mais refinada a lógica de convivência das tribos, né? Além do profundo respeito que eles têm pelas crianças e pelos idosos, e os idosos com razão, porque a cultura era oral, né? Quer dizer, sem o idoso, acabava a cultura daquele povo, né? O povo ficava absolutamente desenculturado, entendeu? Né? A reunião à noite, em volta da fogueira, era para contar o caso, os mais fantasmagóricos possível, mas pelo ancião. Então, as civilizações que respeitam os anciões e as crianças, né? Essas civilizações são civilizações absolutamente evoluídas, né? E a ideia da ruptura do conceito de seguro com a introdução do conceito de seguridade foi uma maneira de trazer para dentro da proposta de constituição que se estava fazendo no Brasil essa lógica da solidariedade com interveniência de quem? Do Estado. A gente não é bom ou mal por geração espontânea, não. A gente precisa, a educação é fundamentalmente constrangimento, tá certo? Se você não tiver um Estado para constranger as pessoas a serem solidárias, elas não serão solidárias. Como se você não tiver se você tem um Estado que constrange as pessoas a serem egoístas, individualistas, então elas vão caminhar para o egoísmo e o individualismo. Um bom exemplo é a situação que nós vivemos na universidade, né? Por que as nossas reuniões do sindicato, das entidades, foram absolutamente esvaziadas? As pessoas desistiram de buscar soluções coletivas, cada um está cuidando do seu próprio umbigo, do seu próprio canto, né? Quer dizer, é a morte da busca de soluções coletivas, soluções que sejam para o grupo, né? É esquecer que se melhora para o grupo, melhora para todo mundo. Mas se melhora para um, não significa que melhora para todo mundo, tá? É esse tipo de lógica que a gente, contra esse tipo de lógica, a gente está lutando nesse momento, entendeu? Quando você ouve o discurso do Maílson da Nóbrega e desses outros, do Ives Gandra Martins, eu estou falando dos luminares da direita conservadora e tal, tem toda uma lógica, é uma concepção bioética, inclusive, entendeu? Quer dizer, tipo assim, para o raciocínio desses caras, um sujeito que é portador de deficiência grave, ele é um peso morto para a sociedade, não merece nenhuma consideração do ponto de vista econômico. Aquilo ali ele é um traste, deveria ser julgado na lata de lixo, tá? Aí você introduz um outro conceito, que é o conceito de equidade, em que você vai ofertar para cada um segundo sua necessidade. Você está trabalhando com outro conceito bioético, de ética pela vida, entendeu? Quer dizer, no fundo, embora as discussões sejam por milhões trocados e detalhes da contribuição, como esse que você ficou preocupado e tal, no fundo, o que está sendo discutido é isso. Se a gente vai romper essa caminhada que a gente estava fazendo no sentido da construção de uma sociedade mais solidária, mais inclusiva, e vai regredir, tá certo, né? Ou se a gente vai prosperar no caminho que a gente vinha, com todas as dificuldades que ele acarreta. Não é fácil você falar que vai ofertar um sistema de saúde para 150 milhões de pessoas, para 200 milhões de pessoas. Na verdade, a gente oferta o SUS para todos os 200 milhões, mas só tem 110 a 130 milhões que são SUS dependentes, que só tem o SUS. 70 milhões tem outros planos. E se depender do atual ministro da Saúde, ele quer criar planos de saúde baratinhos para que a população de baixa renda alivie o SUS. Você entendeu? Quer dizer, é uma outra lógica, né, completamente antagônica à lógica que não é uma lógica de exploração ad extremo do Estado, não é uma lógica de ter um Estado que seja construído para proteger e para promover a cidadania. Então a saúde, por exemplo, quando a gente fala em integralidade da saúde, universalidade, quer dizer, atenção, a integralidade, o cara fica pensando, não, você está querendo dar prótese, cirurgia plástica, Viagra para todo mundo. Não é isso. Integralidade da saúde significa que você tem que promover a saúde, certo? Promoção da saúde, recuperação da saúde, tá? E
e a prevenção. Ou seja, as três, a integridade envolve prevenção, promoção e recuperação. As três coisas têm que ser feitas no conjunto, para você garantir que você está dando atenção integral ao indivíduo. O exemplo que eu costumo sempre dar, todo mundo já ouviu falar no farmácia popular aí, tem um negócio chamado hiperdia, que é remédio para hipertensão e para diabetes, né? Que hoje é ampla, geral e restrita distribuição. Como é que isso aí surgiu? Surgiu da minha área no Ministério da Saúde, que era economia. A gente constatou que a despesa com hemodiálise estava crescendo 200 milhões por ano. Era 2 bilhões e no ano seguinte crescia 10%. Mesmo você não ampliando muito a quantidade de pessoas que estavam sendo atendidas. O máximo que a gente chegou a atender foi cerca de, numa conta corrente que a gente fez, 147 mil pacientes. Né? É um custo que depois na pesquisa que a gente fez com o pessoal do Nescom da UFMG, 2 mil reais por mês, sendo que o salário médio dos usuários era de 700. Esses renais crônicos, todos por essa nova bioética, estariam lascados, tá certo? Porque eles sequer teriam condições de fazer as 3 sessões de hemodiálise por semana. Aí o que nós vimos foi que havia um crescimento vegetativo de 200 milhões por ano. E o meu departamento, que não era o departamento de atenção à saúde, estava fazendo uma pesquisa a pedido do setor de atenção à saúde para comparar diálise peritoneal, hemodiálise e transplante. Eu propus que a gente podia fazer isso, mas se eles não se incomodavam de que a gente introduzisse a seguinte questão como norte da pesquisa, né? Que é como que se constrói renal crônico. Né? Ou seja, a ideia era ter uma pesquisa que você tentasse recuperar o itinerário terapêutico do paciente, entendeu? Para poder intervir aonde? Antes da cronificação, né? E daí é que surgiram os 50 milhões, que é 1/4 do crescimento vegetativo, para dar suporte para o hiperdia, que é para hipertensão e para diabetes. E a gente conseguiu provar que aplicando esses 50 milhões era muito mais barato do que deixar o cara em sofrimento e pressionando os custos, porque 2 das causas, não são as únicas, mas de maior prevalência da cronificação do renal, hipertensão e diabetes. Tem outras também, medicação errada, alimentação inadequada, hábitos não saudáveis, tudo isso contribui para a cronificação. Eu estou dando só esse exemplo para mostrar o seguinte: você tem 2 ou 3 ou mais formas de intervir sobre cada problema. O estudo que a gente fez de recuperação do itinerário terapêutico, se ele fosse aplicado para outros agravos de saúde, ele teria seria uma metodologia. Eu cheguei a expor isso em Washington, na OPAS, e alguns centros de pesquisa ficaram interessados. Muito interessante para outras áreas, né? Como é que se constrói um cardiopata, né? Como é que se constrói um portador de deficiência do sistema respiratório? Você intervir na causa, intervir lá onde estava acontecendo. E aí, para a gente fazer isso, nós tivemos que entrar com uma outra justificativa do prontuário eletrônico, né? Se todo mundo tivesse prontuário eletrônico, era muito fácil recuperar o itinerário terapêutico do cara. Nós tivemos que fazer o contrário. Nós tivemos que fazer um prontuário eletrônico reverso. Nós pegamos as ações de alto custo, as APACs, de cada um dos pacientes, fomos desmontando para ver o que é que tinha acontecido com esse cara até ele chegar a sessões de hemodiálise e tal. Eu estou só dando esse tipo de ilustração para dizer o seguinte: é possível você ter um sistema de saúde que busque cuidar das 3 dimensões do que significa cuidar da saúde: prevenção, promoção da saúde e recuperação dela. Aquilo que o Sérgio de Castro, que foi nosso prefeito aqui, era médico, né, nosso colega, dizia: olha, nós vamos fazer tudo para que você não adoeça, mas se você adoecer, nós vamos fazer tudo para recuperar a sua saúde. E essa que é a minha ideia, que ele expôs na campanha dele contra o João Leite, né, essa que é a minha ideia não foi contra o João Leite, foi contra o Amilcar de Castro, que era o nosso colega da universidade. É o nosso conceito de integralidade da saúde, né? E aí os caras entram com enormes distorções. Todo mundo, integralidade significa que toda mulher vai querer fazer plástica e o SUS vai ter que dar plástica. Todo homem vai querer Cialis para poder fazer recreação sexual e vai ter direito
aciados para fazer recreação sexual e tal. Então, começam a pintar as brutais e gigantescas distorções. Então, o que nós estamos tendo que resistir nesse momento, e estamos praticamente sem nenhuma possibilidade de resistência concreta, é uma estratégia muito bem elaborada. Tem um comandante que é um cara poderosíssimo, o primeiro-ministro brasileiro, que chama, como é que chama? Meirelles, né? O primeiro-ministro. Ele, pra você ter ideia, o Meirelles juntou a Fazenda com a Previdência, entendeu? Todas as tudo. E com 3 medidas ele consegue desmontar todo esse arcabouço que eu estava tentando descrever para vocês, que eu chamo de arcabouço do bem, sem conceituação moral, mas com conceituação objetiva, de você pegar um parco recurso que você tem e otimizar o uso desse parco recurso, né? Eles conseguiram pegar o dinheiro da Seguridade, que era superior aos gastos da Seguridade, sempre foi, tanto que as reservas cambiais brasileiras de 500 bilhões foram formadas dessa maneira, com aquilo que a Seguridade arrecadou e não foi gasto com a própria Seguridade, né? E aí, nessa hora, o discurso dele sobre Previdência cai por terra, porque quando você compara as receitas da Seguridade com as despesas da Seguridade, incluindo civis, militares e tal, do Serviço Público Federal, você continua sendo superavitário. Tanto é superavitário, melhor demonstração disso, é que nós temos 3 emendas constitucionais consecutivas que vieram corroborar que as receitas superam as despesas. A primeira delas foi ainda no governo Itamar Franco, chamou-se Fundo Social de Emergência, lembra? Pegava 20% das receitas da Seguridade e botava no caixa. Aí o que aconteceu? O Sérgio Miranda, que era o nosso deputado aqui de Minas, né, que morreu recentemente, o Sérgio mostrou, no primeiro ano, eu me lembro desse dado até hoje, retirou 28 bilhões da Seguridade. Aí o orçamento da Seguridade ficou deficitário. Eles foram devolver 13. Dos 28 que tinham levado, devolveram 13, como se o orçamento fiscal estivesse aportando recursos na Seguridade. Mas era recurso que tinha sido retirado da Seguridade, que estava voltando. Então, os 15 bilhões que foram para lá, em vez de ficar como transferência da Seguridade para lá, ficou como transferência do orçamento fiscal para cá, 13. Entenderam como é que inverteu-se a lógica, né? Eu fiz esse estudo de 2005 a 2015, dá 510 bilhões de reais que deixaram de ser aplicados como o superávit da Seguridade em relação às despesas da Seguridade. Quais são as despesas da Seguridade? Assistência, Previdência e Saúde. Tá? Essas 3 despesas versus as receitas dessas contribuições que eu listei, deu um superávit de 510 bilhões de reais. Quando você compara só a receita sobre a folha de salário com a despesa de aposentadoria, aí a receita sobre a folha, só sobre a folha, é menor do que a despesa. E aí eles falam que isso é o déficit da Previdência. Não dá para você falar nem déficit da saúde, nem déficit da Seguridade, nem déficit da Previdência. Você pode falar em déficit ou superávit da Seguridade. Mas é fundamental, até do ponto de vista ideológico, renegar o conceito de Seguridade na hora de fazer análise dos dados. A Folha de domingo traz uma matéria de página inteira, no caderno de economia, mostrando a divergência das entidades sindicais com o discurso do governo, que é exatamente isso. O governo continua falando em déficit da Previdência e não aceitando o superávit da Seguridade Social. Aí o que ele fez agora? Aumentou, em vez de ser 20%, gente, vai ser 30% das receitas da Seguridade que vai ser retirada. Aí é óbvio que a Seguridade vai ficar mais deficitária ainda, porque por um piti do Arthur Vigílio, em 2007, tiraram a CPMF, que era o imposto da contribuição mais justa que nós tínhamos no país, deixou de ser cobrado a partir de 2008, 40 bilhões naquele primeiro ano, e aí sucessivamente. Então, agora é 30%, não é sobre 4 anos mais, é sobre 7 anos, entendeu?
você vai continuar desviando dinheiro da Seguridade. Aí vem o arremate com essa, primeiro aquela regra para estados e municípios manterem suas despesas congeladas. E em contrapartida o governo ofereceu para eles algo que era ansiado pelos estados. Da mesma maneira que você fez a DRU na União, desvinculou as receitas que eram da Seguridade, você oferta a DRE, desvinculação de receita do Estado, e DREM, desvinculação das receitas municipais. Né? E com isso, fica praticamente proibido o concurso público, meras reposições pontuais de servidores falecidos, não necessariamente reposição de aposentados, porque você vai manter o mesmo grau de despesa, o cara que aposenta continua recebendo, tá certo? Regime próprio do município. E vai entrar um outro, então aquela despesa dele ali já está no teto. E o teto estabelecido é esse patamar do ano de 2016, para a maioria das áreas é absolutamente asfixiante. Né? Aí tem uma segunda mudança de paradigma muito significativa. A Constituição de 46 estabeleceu um mínimo de gasto com a educação. Da receita de imposto, você tinha que destinar 13% da União e 20% de estados e municípios. Agora não. Estabeleceu-se um máximo de gasto com a educação. Entenderam? Máximo é teto. O teto que gastou esse ano, o máximo que você pode fazer é corrigir pela inflação. No caso da educação não vai ser tão grave quanto no caso da saúde. Vai afetar também, mas na saúde é muito pior. E por que na saúde é muito pior? Porque na saúde, além do crescimento vegetativo da população, que é baixo hoje, que é na ordem de 2%, você tem 4 fatores que vão pesar muito. Eu estou falando sobre o significado desse conjunto de medidas, 3 medidas do governo, nem entrei na previdenciária ainda, que eles vão quebrar a cabeça para poder fazer, mas só nas 2 que já foram aprovadas até agora, que a Flavinha está comentando nesse texto que vocês receberam, é que na saúde, gente, você tem uma mudança demográfica muito significativa no Brasil. Os países da Europa levaram 300 anos para fazer, em termos de inversão da pirâmide etária, o Brasil está fazendo em menos de 50, 60 anos. Brasil, Nigéria e México são os 3 países do mundo que estão tendo essa mudança demográfica violenta. Né? O que você levou 3 séculos lá na Europa, agora você está fazendo aqui em meio século. Tá? Ao mudar a matriz demográfica, o que vai acontecer? Você muda também a matriz epidemiológica. Tá? O perfil epidemiológico da população muda. Um dado que é macroeconômico importante, relevante. Nos 2 últimos anos de vida, é usual que o indivíduo gaste com saúde mais do que ele gastou no restante da vida dele toda. Eu já fiz até uma combinação com as esferas. Vou morrer 2 anos antes para poder usufruir de algum bem material, entendeu? Mas é mais ou menos notável esse tipo de coisa. Né? Os 2 últimos anos são pesados. Então nós temos uma mudança demográfica com mudança do perfil epidemiológico. Além de você estar mudando o perfil epidemiológico, você está trocando aqui tem a dona Sula que cuidava para a escola da criança, desnutrição e problema de botar água no organismo das crianças, quer dizer, desidratação infantil, você está trocando por AVC, como o meu, que tive 3 nos últimos 2 anos, tá certo? Por doenças crônico-degenerativas do sistema respiratório, cardíaco, epitelial, pulmonar, etc. Deixa eu fazer uma parte aqui. Eu estou com um problema de horário da Flávia e do Tiago. Eu vou fechar aqui agora. Tá, fecha. Vou falar só sobre esses elementos que mostram por si só que a PEC 241 não pode prosperar. Não poderia prosperar em nenhum campo, mas especificamente na saúde. Então você tem mudança demográfica, portanto mudança do perfil epidemiológico, eu estou trocando desnutrição infantil por AVC, e você tem um terceiro fator que é inovação. Você pega o mesmo remédio que controla, por exemplo, gordura no sangue e tal, o que estava 30, agora foi lançado um novo que custa 140, né? Eu estou tomando um remédio que é anticoagulante, né?
tinha um outro remédio que eles usavam, inclusive o SUS usa esse outro remédio. Aí foi lançado o Xarelto, que custa R$200 a caixinha com 20 comprimidos, entendeu, né? Então você tem a inovação tecnológica, tá certo, né? E você tem o crescimento gigantesco da demanda, ou seja, a inflação de saúde prevista para este ano, inflação de saúde especificamente, é 18,75%. O IPCA vai ser de 7,5%. Então você imagina, eu vou corrigir a receita que foi destinada para a saúde, para a despesa com saúde, de 7,5%, e tem um crescimento da despesa de 18,5%. Então, só na saúde, a proposta deles, que chama Ponte para o Futuro, ela se configura como pinguela para o inferno e vai promover um genocídio a conta-gotas, entendeu? Então, uma PEC que propõe congelamento das despesas é muito bem vista do ponto de vista do politicamente correto. Ninguém pode gastar mais do que arrecada, tá certo, né? Mas em nenhum momento se ousa passar perto do congelamento dos gastos com encargos financeiros. Você vai congelar o gasto com saúde e educação, por quê? Não é por sacanagem, é porque são os dois que têm maior peso nas despesas, que significa você reprimir, e com funcionalismo público, estadual, municipal e federal. E a gente tende a ter uma reflexão que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, que é no sentido que eu era feliz e não sabia, né? Por exemplo, nós aqui ninguém tocou em parcelar nosso salário, mas no estado de Minas, nossos colegas aqui já estão recebendo de 3 vezes. No Rio de Janeiro tem atraso de 2, 3 meses e tal. Então, quer dizer, você tem todo um quadro e toda melhoria que acontecer, ela visa equacionar e equilibrar a relação dos rentistas com o Estado brasileiro. Se você tiver acréscimo de arrecadação e tal, não tem nada prevendo que você vai ter aportes adicionais para a saúde, que é deficitária, nem para a educação. O Plano Nacional de Educação, de 20 anos e tal, está sendo simplesmente triturado, rasgado, triturado, tripudiado e tal. Então, o que nós podemos constatar é que a PEC 241 é uma viagem a um passado absolutamente indesejável, certo? Ressuscitar o conceito de seguro, ressuscitar uma bioética, pela uma postura da ética pela vida numa sociedade que efetivamente não é que o Constituinte legou, nem que o movimento social vem construindo ao longo dos tempos. E mexer com essas pessoas sobre isso é difícil, porque tudo está no campo do abstrato ainda, né? Quer dizer, não é o discurso de ser bonzinho, de ser solidário que vai resolver. Aí, com esses aplausos aí, Vou passar a palavra para o Tiago. Encerrei. Rapidamente estou passando a palavra ao Tiago. Depois a Flávia. Pode ser assim? Vai, Tiago. Eu acho que não. Então nós estamos sem projetor aqui. Tem como projetar? Não, tudo bem, não tem problema. Porque tinha uns gráficos, mas não tem. Bom dia a todos. Tem como passar isso para nós depois? Eu posso colocar isso no site? A Diaga do Diário. Falar um pouquinho alto que a gente está sem o microfone, o gravador está lá, aí eu puxaria um pouquinho para cá. Tá bom, põe aqui. Falo baixo. Tá. Bom, pessoal, meu nome é Thiago, eu sou economista do DIEESE, sou ex-aluno aqui da Federal, fiz graduação em mestrado. E vim falar um pouquinho com vocês, conversar um pouco sobre essa PEC 241. Bom, proposta de emenda constitucional, ela visa alterar a Lei Maior do Recurso, que é o parâmetro que a gente tem, né, de Estado, né, qual que é o nosso Estado, está tudo escrito na Constituição, né, o Estado brasileiro. Então, o que é o Estado brasileiro está descrito ali na nossa Constituição de 88, né, até então conhecida como Constituição Cidadã. Né. Mas
Mas aqueles que estão propondo essas propostas de reforma do Estado têm um entendimento diferente. Então, o que está por trás dessa mudança toda, representada pela PEC e pelas próximas reformas que virão como consequência dela, né? A gente está até chamando a PEC 241 de mãe de todas as reformas, porque ela acaba, dentro da lógica que ela impõe, ela acaba obrigando a se realizar as outras reformas que vem por aí, previdenciária, trabalhista e por aí vai. Então, aqueles que estão propondo essa PEC e essas reformas que vem por aí têm o entendimento de que o Estado ele não deve funcionar como ele tem funcionado até hoje, né? Um Estado que procura, mesmo que precariamente, mas procura pagar a enorme dívida social que nós temos, né? Que vem se acumulando historicamente ao longo do tempo. Afinal de contas, para citar um exemplo, nosso país foi o último que aboliu a escravidão, né? Muita gente acha que isso não representa uma dívida, né? Mas quando foram libertos os escravos, eles foram jogados à própria sorte. E até hoje, os descendentes deles, nós não pagamos essa dívida até hoje. Então, o impacto que um projeto como esse tem sobre a vida dessas pessoas é muito grande. A ideia de se aprovar um PEC como esse, o que é a PEC 241 em uma frase? Nós vamos limitar a despesa primária, esse ponto é importante, a despesa primária do Estado durante 20 anos, o crescimento dela vai ser limitado. Ou melhor, não vai crescer. Se hoje, por exemplo, a UFMG, não sei qual é o orçamento da UFMG, mas ela gasta 100 milhões, daqui a 20 anos ela vai gastar 100 milhões, em termos reais. O mesmo poder de compra que esses 100 milhões têm hoje, eles vão ter daqui a 20 anos. Como é que você consegue expandir a universidade? Como é que você consegue universalizar a educação superior desse jeito? Não tem jeito, né? Só foi feito o que foi feito nos últimos anos porque o gasto com a educação foi ampliado, né? A universidade se expandiu, não sai daqui tem quanto tempo? Tem 5 anos, a universidade está muito diferente. Esse prédio aqui mesmo, né? Ele é resultado desse processo pelo qual a gente passou nos últimos anos, de expansão do gasto com a educação. Então, se eu mantenho a despesa, o que é despesa primária? É todo o gasto que o governo tem, menos o gasto com a dívida pública. Então, todo o gasto vai ser congelado durante 20 anos, menos o gasto com a dívida pública. Seja juros, seja amortização, seja encargo. O gasto com a dívida pública está separado, né? O que vai ser gasto com a Bolsa Banqueira está separado, está garantido. E no ano passado, por exemplo, no orçamento da União, 40% foi destinado ao pagamento de juros da dívida pública, né? Não se fala em mexer nesse montante, só se fala em congelar o gasto primário. Tem-se essa crença de que é necessário controlar o gasto primário, que a gente tem passado desde 2014 por um momento de fato onde a receita primária ela não tem sido suficiente para dar conta da despesa primária. Mas porque nesses últimos 2 anos a gente passou por um momento de baixo crescimento da economia. Aí não tem como dizer outra coisa diferente, mas por uma gestão bastante ineficiente, né, do governo, principalmente do governo da presidenta Dilma. Na minha opinião, foi desastroso do ponto de vista econômico, né? Por exemplo, a gente lembra, por exemplo, que foi feito de 2011, o primeiro mandato da presidenta Dilma foram as chamadas isenções, né, isenções sobre a folha, né? Se acreditava naquele momento que se você isentasse a folha, você poderia estimular o investimento, estimular o empresariado a investir mais e a economia crescer mais do que ela vinha crescendo até então. Só que não deu certo. O único impacto que isso teve foi uma queda muito grande da arrecadação tributária. E isso acabou repercutindo nesse problema do déficit. Receita menor do que despesa, né? E esse problema conjuntural, devido em grande parte a essa política econômica adotada e ao baixo crescimento consequente da economia, que é um problema conjuntural, está sendo utilizado como desculpa para se criar uma reforma estrutural. Quando você observa, até que eu queria mostrar o gráfico por isso, quando você observa o crescimento da receita e da despesa primária no Brasil nos últimos 20 anos, as duas curvas vão crescendo. E a distância entre elas se mantém praticamente constante ao longo do tempo. Só nesse momento, de 2014 para cá, é que tem uma inversão. A receita começa a cair, a despesa ela continua na sua trajetória natural de crescimento.
Então, o que está sendo modificado é essa estrutura da curva de despesa, vamos dizer assim, né? Que está determinado pela Constituição. A Constituição determina determinado percentual de gasto com educação, determinado percentual de gasto com saúde. Nos últimos anos foi ampliada a assistência social, né? Pessoas que não contribuíram, mas que estão nos bolsões de miséria passaram a receber aposentadoria, passaram a receber assistência do Estado. Tem a questão da Previdência Rural, que foi instituída também pela Constituição, reforçada, né, pela Constituição de 88. Então, tudo isso são fatores estruturais da curva de despesa. E a leitura dessas pessoas que querem fazer essas reformas é de que essa estrutura da curva de despesa precisa mudar. Então, a PEC 241 tem esse significado. Eu não vou mais ter um Estado que, como o professor falou aqui anteriormente, que vai garantir que as pessoas que estão nos bolsões de miséria tenham uma vida um pouco mais digna. Eu vou ter um Estado que vai se ditar para a lógica puramente econômica de que precisa arrecadar mais do que gasta. Para quê? Para que ele vai arrecadar mais do que gasta? Para poder pagar o juro da dívida pública. Isso é muito claro. Já que em todos esses projetos, o 241, o 257, agora o PLC 54, sempre se fala em despesa primária. Né? Mas aí quando a gente vai analisar um pouco mais dedicadamente os dados do receita e despesa da União, a gente nota algumas coisas interessantes. Né? Por exemplo, se coloca um peso muito grande na questão do gasto com o pessoal na União, né? Que ele cresce muito. Não, o gasto com o pessoal cresce muito. Mas quando você vai analisar, por exemplo, o gasto com o pessoal como percentual do PIB, em 97 ele era 4,4%, gasto pessoal em relação ao PIB. Agora, em 2016, ele está em 4%. Se mantém praticamente constante ao longo do tempo. Apesar de você ter expandido, né, o Serviço Público Federal, com o percentual do PIB, ou seja, a economia ela gera riqueza capaz de financiar aquela expansão do gasto. Né? Já o gasto com juros da dívida pública, como eu falei, no ano passado ele representou 40% da receita, né, que é o percentual, e ele tem crescido no ano passado, atingiu 7% do PIB. Já chegou a ser de 2% em algum momento. Então, esse gasto, que é um gasto que sufoca o orçamento público, não se fala em controlar. Né? A PEC 241 não fala em controlar. Ela fala em controlar só o gasto primário. Né? E isso por 20 anos. Então, eu coloco na Constituição que durante 20 anos o meu gasto primário vai ser corrigido apenas pela inflação do ano anterior. E aí entra o que eu acho que é mais preocupante, que é o gasto com saúde e educação. Né? No projeto original, que tramitou em primeiro turno na Câmara, já se previa que esse gasto ia ser corrigido pela inflação, pelo IPCA, já a partir do ano que vem. Né? Então, já a partir de 2017, o gasto com saúde e educação, ao invés de ser vinculado à receita, ele passaria a ser corrigido apenas pela inflação. Mas o projeto que foi aprovado ontem, né, que tramitou ontem em segundo turno na Câmara, ele adiou. Então, no ano que vem, 2017, o gasto com saúde e educação ainda vai estar vinculado com a receita. E a partir de 2018, ele vai ser o gasto do ano anterior mais a inflação. Do meu ponto de vista, pensando sem fazer muita conta, eu acho que isso é pior. Porque no ano que vem, 2017, é muito provável que a receita continue caindo. Então você vai ter o seu gasto com saúde e educação ainda vinculado à receita, num cenário onde a receita está em queda, e esse gasto do ano que vem vai ser o piso que vai ser corrigido pela inflação nos próximos 20 anos. Mas o percentual da receita é maior do que desse ano. O grave problema é que qualquer que seja o patamar do ano que vem, a dotação da saúde é muito inferior à necessidade. Sim, com certeza. E vai ser corrigida só pela inflação. Né? Não vai ter, a não ser que haja uma mudança, né? A PEC só prevê que pode ser modificado o mecanismo de correção só a partir do 10º ano da vigência, né? Por iniciativa do presidente da República. Então, eles estão criando um projeto que vai atravessar 5 governos, né? 5 mandatos, 20 anos, 5 vezes 4, 20. Está institucionalizando uma forma que vai, na minha opinião, é o fim do Estado. Como você vai conseguir fazer qualquer tipo de política pública no cenário onde o seu gasto está congelado pela inflação? O gasto primário, né? O gasto com a dívida pública está assegurado. A gente fez uma estimativa de que se de 2003 a 2015 esse mecanismo já estivesse vigente,
os gastos com saúde e educação teriam sido menores nesse período, 2013 e 2015, em 560 bilhões de reais. Né? Esse valor hoje ele representa aproximadamente 10% do PIB do Brasil. Então, nesse período de 12 anos, a gente teria deixado de investir 10% do PIB do Brasil em saúde e educação. Saúde e educação estão precisando de mais investimentos. Né? Em determinado momento, está se discutindo um percentual de 10% do PIB da educação, por exemplo. Né? Então, a gente vai estar longe de atingir isso com esse mecanismo de correção. Me chamou a atenção também essa semana que o governo começou a veicular uma propaganda na televisão para tentar, de certa maneira, convencer a população, principalmente a população menos esclarecida, de que a PEC é um sinal de responsabilidade. Né? Aí eles falam assim, olha, o governo agora, assim como você na sua casa, vai tentar gastar menos do que arrecada. Eu acho que tem uma estratégia interessante quando você está dando aula de introdução à economia para alunos do primeiro período de graduação, você conceituar o déficit como a diferença entre receita e despesa e fazer uma comparação com o orçamento doméstico. Mas, para por aí, entendeu o que quer dizer déficit? Beleza, então esquece a comparação entre orçamento público e orçamento doméstico, agora vamos falar da vida real. Só esqueceram de falar que se nascer um filho, o gasto vai continuar sendo do anos anterior sem um filho. Um filho traz muita despesa. Mas tem um exterminador do futuro que vai matar todas as crianças assim que nascerem. Então, porque o efeito que o gasto público tem sobre a economia é muito grande. Assim como o efeito da redução do gasto público tem sobre a economia. Então, estou fazendo essa apresentação em vários lugares, o título dela é Ajuste Fiscal com ponto de interrogação. Porque quando o governo gasta menos, a quantidade de dinheiro que circula na economia diminui. Por exemplo, o governo contrata uma empreiteira, pode falar isso, né? Contratar uma empreiteira para fazer uma obra. Aquela empreiteira contrata funcionários, aquela empreiteira paga imposto sobre a folha, imposto sobre o lucro, por aí vai. Aquilo gera receita para o governo no futuro. Quando o governo aumenta o seu gasto, quando ele gasta mais. Quando ele corta o gasto, acontece o contrário. Ele está abrindo mão de receita futura que ele gera por esse mecanismo de aumento do gasto. Então, ajuste fiscal com interrogação. Né? Então, ao fazer esse ajuste com corte simplesmente na despesa, na verdade, a nossa leitura é de que o governo está abrindo mão de receita, está fazendo um ajuste fiscal pouco. Né? Então, no futuro, possivelmente, se a situação da economia continuar como está, e deve continuar, nada indica que vai mudar no médio prazo, o que vai acontecer é uma queda ainda maior da receita. Né? E o problema do déficit não vai ser resolvido, que é o problema que essa PEC, essas reformas que vêm por aí, se propõem a resolver. Né? E por que a PEC ela é a mãe de todas as reformas? A gente imaginar o orçamento como um bolo, né, e dividir ele, por exemplo, entre saúde, educação, investimentos e previdência. Esse bolo está sendo controlado, só pode variar de acordo com a inflação do ano anterior. Agora, está lá, saúde e educação estão no bolo do gasto primário, investimento público também. Só que a previdência é direito adquirido, né? A pessoa adquire o direito de aposentar, a pessoa tem o direito lá BPC LOAS de receber o benefício do governo. Então precisa mudar esse direito adquirido. Porque senão você não vai conseguir controlar, você vai cortar em saúde, educação e investimento público, vai diminuindo a fatia. A previdência vai, entre aspas, invadindo aquela fatia, já que o bolo o tamanho dele está delimitado. Então vai precisar fazer a reforma da previdência dentro dessa lógica perversa. Né? Dentro dessa lógica, você cria uma justificativa para fazer a reforma da previdência e cortar ainda mais direitos. Né? Que eu também entendo a reforma da previdência dentro do contexto de luta de classe. Afinal de contas, eu entendo que o empresariado não quer mais pagar a conta. Ele não quer fazer mais parte do financiamento tripartite da previdência, né? Governo, empresariado e trabalhador. Né? Por isso você precisa reformar, você precisa aumentar a contribuição do empregado, precisa aumentar, criar uma idade mínima. Quando você lê, por exemplo, entrevista do, como é que ele chama? Acho que é Ronaldo Caetano. É o cara do Ministério da Fazenda que é o cérebro por trás da reforma da Previdência. Né? O entendimento dele sobre Previdência, sobre o sistema de seguridade social, é um entendimento puramente aritmético.
Eu preciso ter receita para financiar aquela despesa. O sistema de seguridade social não é entendido, como foi falado, como um sistema que garante condições mínimas de sobrevivência para uma parcela grande da população. Né? O sistema de seguridade social, o sistema previdenciário, não é entendido, por exemplo, nas cidades do interior, que tem um grande número de idosos que recebem esse benefício como motor daquela economia local também. Em muitas cidades, o gasto com consumo que é oriundo desse recurso que vem das pessoas mais idosas é o grande motor, gira um pouquinho a economia ali. Né? O impacto dessa reforma é muito grande, difícil de mensurar. O consumo, a renda disponível das pessoas diminui. Isso quebra o comércio ali, quebra a padaria da esquina, quebra o sacolão, quebra o supermercado, e é mais gente desempregada. Aumento da violência e por aí vai. Mas são diversas consequências que esse pensamento muito restrito ele não consegue prever, não consegue antecipar. Tem também um impacto muito importante que a gente está começando a estudar no DIEESE, que é o impacto da PEC sobre as mulheres. A gente foi provocado a pensar o impacto que a PEC vai ter sobre as mulheres, porque as questões de gênero no mercado de trabalho são de interesse nosso, e a PEC, como vai vir de forma muito avassaladora, está chamando a nossa atenção. Se a gente pensar, por exemplo, nas classes de renda mais baixa, mesmo com toda a mudança das relações de gênero, ainda assim, nas classes de renda mais baixa, as relações são muito patriarcais. A mulher ainda é responsável pelo lar, ela é responsável por cuidar da criança, responsável por cuidar dos idosos. Aí, quando você tem situação de corte de gastos nessas áreas todas, o impacto que isso vai ter sobre a mulher, sobre o posicionamento dela no mercado de trabalho, a possibilidade dela trabalhar, dela estudar, é muito grande. Do ponto de vista especulativo, conseguimos no dia ainda, a gente pode especular nessa direção. Então, são impactos devastadores que a PEC tem também sobre as mulheres especificamente. E, como eu disse antes, a PEC e todas as reformas, ela tem o objetivo de resolver esse problema do déficit do ponto de vista da despesa. Receita e despesa são dois lados do problema, da equação. Receita menos despesa. Se a despesa for maior que a receita, déficit. Contrário do superávit. Então, só se falou até agora em corte de despesa. Ninguém falou em aumento de receita. Ninguém falou. Além de não falar em controlar a despesa com dívida pública, também ninguém falou em aumento de receita. Porque se tornou pecado no Brasil, depois que colocar aquele impostômetro lá em São Paulo, se falar em aumento de impostos. Existe, está aceito por todo mundo que nós pagamos muitos impostos. Virou axioma, pagamos muitos impostos, não podemos pagar mais. Agora, isso é relativo. Nós, trabalhadores, de fato, nós pagamos uma quantidade de impostos muito grande. Mas tem alguns estudos já prontos da própria Receita Federal que demonstram que tem uma pequena parcela da população brasileira que paga muito pouco imposto. Então, atacar a receita, fazer aumento de receita, é algo viável para resolver esse pretenso problema do déficit público. A gente pode pensar, por exemplo, na tabela do imposto de renda. Quem ganha acima de 4.700 já está na faixa de 27,5. Daí para cima, todo mundo está na faixa de 27,5. Quem ganha 50 mil, quem ganha 100 mil, quem ganha 200 mil, quem ganha 300 mil, está todo mundo ali. E é uma tabela que está defasada, o último estudo que nós fizemos, ela está 70% defasada em relação à inflação. Falta de correção. Então, a primeira coisa que se poderia fazer é corrigir a tabela. Então, as pessoas de renda mais baixa passariam a pagar menos ou pagar nada. Agora, simplesmente a correção da tabela não é suficiente. A falta de progressividade na tributação, quem ganha 4.700 pagar o mesmo tanto que quem ganha 50 mil, é um problema que poderia ser atacado também. Poderia se criar mais faixas de tributação. Mas, mesmo assim, mesmo se você criar mais faixas de tributação do imposto de renda, ainda existe um grupo muito pequeno na sociedade brasileira, são cerca de 70 mil pessoas, que pagam muito pouco imposto. Existe uma lei de 1995, eu não lembro o número dela, que ela isenta de tributação de renda os ganhos de capital oriundos de aplicação financeira, ações.
Então a empresa pagou lá a contribuição social sobre o lucro líquido, o cara que aplicou na empresa, comprou a ação, quando ele obtém, ele recebe o rendimento, ele não paga nenhum imposto sobre aquele rendimento. Isso faz com que o Brasil deixe de arrecadar por ano 50 bilhões de reais. Se você tributasse na média de 15%, que é a média das alíquotas de imposto de renda. É um grupo muito pequeno. Né? Essa lei foi criada na época com a justificativa de estimular o investimento. Ou seja, quem aplicou na ação recebe o rendimento, depois vai aplicar de novo. Não aplica. Isso está muito claro. Esse dinheiro está parado no mercado financeiro. Né? É um dinheiro que não circula. O Brasil poderia muito bem aproveitar esses recursos, esses 50 bilhões de reais, que é a estimativa da própria Receita Federal, para poder garantir que a estrutura da curva de despesa, que eu falei anteriormente, se mantenha. Né? Que o Estado brasileiro continue sendo um Estado ativo, né? Cada vez mais participando desse processo de diminuição da dívida social do nosso país. Então esse é um ponto importante. A PEC ataca só a despesa e não se fala em receita. Acho que é um ponto importante de luta, de disputa que precisaria ser feito. Então acho que era isso. Resumidamente. Eu passo agora a palavra para a Flávia. Bom dia. Meu nome é Flávia, sou uma das assessoras jurídicas da ANPUB e eu vim falar um pouco sobre as questões técnicas jurídicas, tanto da PEC quanto do PLP 257/2016, que está aí um pouco esquecido, mas a ANPUB mantém a proposta de falar das duas alterações, a primeira legislativa e a segunda constitucional, porque as consequências para o servidor público, que é o meu foco de análise, são nefastas nos dois casos. Né? O PLP 257/2016 ele foi aprovado na Câmara, como está aí no item relativo às semelhanças, né? As consequências com relação ao descumprimento do limite de gastos de despesas de pessoal, elas são bem semelhantes às consequências da PEC com relação ao descumprimento do teto, né, do gasto, e atingem diretamente e negativamente os servidores públicos, aqueles pontos que o professor Elias colocou e que estão ditos aí nesse ponto relativo às semelhanças entre os dois projetos. O PLP 257 atualmente tramita no Senado, já foi aprovado na Câmara também, né, da mesma forma como a PEC, que foi aprovada ontem na Câmara, em segundo turno. E agora ele tramita no Senado com um novo código, um novo número. Atualmente é o PLC 54 de 2016. Ele altera, como está colocado aí, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, modificando o conceito de despesa de pessoal e reduzindo o limite de gasto de pessoal de 95% para 90%. As consequências, como eu falei, caso esse limite seja descumprido, é de vedação ou concessão de reajustes, vedação de alteração da estrutura da carreira, vedação de criação de cargos, vedação de realização de concursos públicos, e faz apenas duas ressalvas nesses itens, no que se refere à concessão de aumentos, que é permitir a revisão geral anual do funcionalismo público, né, e permitir o cumprimento de decisões judiciais quando se trata de aumentos ou concessões de vantagens. Só que essa ressalva com relação à possibilidade de haver aumento de remuneração quanto à revisão geral anual, que é uma revisão assegurada constitucionalmente, ela não ocorre desde 2003. Todas as alterações remuneratórias havidas a partir de maio de 2003 no Serviço Público Federal decorreu de alteração de estrutura remuneratória ou de estrutura da carreira, e isso está vedado. Além disso, o professor Elias também citou aqui, ela amplia a alíquota da contribuição previdenciária do servidor público de 11% para 14%. E como a gente tem visto aí, como ninguém mais está citando esse projeto, né, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, a nossa análise é que ele vai ser aprovado sem qualquer mobilização, né, no silêncio, na calma
que vai acontecer é que a partir do ano que vem, respeitada a anterioridade nonagesimal, que é um princípio tributário, direito tributário, o servidor público vai passar a pagar 14% de contribuição previdenciária. Não houve nenhuma emenda constitucional, nenhuma emenda a esse projeto incluída para alterar isso. Tá? Já a PEC, né, como foi muito colocado aqui, diferentemente desse projeto de lei, ela veda inclusive a concessão de reajuste geral, né? Então, nesse ponto, é uma outra alteração constitucional importante, né? Terá que modificar esse artigo da Constituição que determina a concessão de revisão anual, que seria pelo menos majorar a remuneração com relação à atualização da inflação do ano anterior, né? Ela veda isso também, né? Ela inibe a realização de concursos públicos, né? Veda a realização de concursos públicos, exceto no que se refere a óbitos e aposentadorias, tá? Mas a gente tem visto também que as pessoas estão aposentando, agora mais ainda, nos plantões lá da APUB, o número de atendimentos ele aumentou significativamente. Todo mundo está indo lá para saber se pode aposentar, né? Por que será? Eu até imagino que isso seja propositado, tenha sido pensado, porque com a aposentadoria do servidor público, embora ele vai continuar recebendo uma aposentadoria da União, ele deixa de receber algumas vantagens e continua pagando contribuição previdenciária, que vai passar a ser de 14%. Né? Então, eu acho que de fato foi propositada gerar essa insegurança com relação a se a PEC for aprovada, se essa reforma previdenciária vier, porque como o Thiago colocou, a PEC para funcionar, ela depende da reforma previdenciária, é isso, Thiago? Então, e o que estão dizendo é que a reforma previdenciária que virá vem para atingir não só o regime geral de previdência, mas como também o regime próprio dos servidores públicos, né? Eles ainda estão falando muito que as regras de transição atualmente em vigor, inclusive a que assegura a integralidade e paridade com o pessoal da ativa, elas serão revogadas, elas não mais permanecerão no ordenamento jurídico como vem permanecendo até hoje. Isso é legal? Isso é legal. Se for Vindo através de emenda constitucional, isso é legal. Perde a paridade. Como Esse 14% de... Como são regras de transição, né, a ideia deles é estabelecer uma nova regra de transição, tá? Para que os servidores que já ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da nova regra previdenciária possam utilizá-la, extinguindo todas as anteriores. Agora, aqueles servidores que já têm os requisitos cumpridos para a aposentadoria, tá? Ou seja, por exemplo, quem está recebendo a ponte de permanência é porque já tem o direito de se aposentar e optou por permanecer na ativa, né? Esse ele já tem o direito adquirido de se aposentar de acordo com a regra anterior. Só que a situação de insegurança atual é tão grande, pelo que a gente vem escutando, né, dos atuais ministros, né, eles vêm falando o seguinte: direito adquirido para a gente é só o direito já realizado, já requerido. Já exercido, já requerido, né? Então é previsão de direito. Para acelerar essa Então, será que eles vão mudar a Constituição até no que se refere a essa questão do direito adquirido? Né? Então, a insegurança está tão grande que quando a gente recebe um professor lá que diz: eu preciso me aposentar, não quero esperar para ver o que vai acontecer, a gente fala e pergunta assim: o que a senhora acha? Aí eu falo assim: tem o direito de se aposentar pela regra em vigor atualmente? Aposente. Então, assim, a despeito dessas reformas aí trazerem, né, um ponto que aparentemente é muito importante para o Estado brasileiro, né, que seria a redução dos gastos públicos, o que está em vista aí é realmente o que o professor Elias falou. Eu gostei muito da palavra que ele usou uma vez, é uma desconstituição da Constituição Federal de 88. Né? A
até hoje há um piso mínimo para gastos com saúde, educação e a seguridade social, e com a aprovação da PEC vai haver um teto máximo, deixa de haver um piso mínimo. Né? Uma nota emitida por alguns membros do Ministério Público Federal, juízes federais, professores, que foi emitida logo após a decisão do ministro Roberto Barroso no mandado de segurança que foi impetrado pela Jandira Fegali e outros deputados federais contra a tramitação da PEC, diz que, para eles, essa mudança, né, de piso mínimo para teto máximo ofende cláusulas pétreas da Constituição Federal e isso seria um motivo de ingresso de uma ação contra a PEC. Mas até agora essa ação não foi proposta por eles. A única ação que existe é esse mandado de segurança da Jandira Fegali e de outros deputados federais que teve a liminar indeferida. Eles pediram que houvesse a suspensão do trâmite da PEC, mas o ministro Roberto Barroso indeferiu a liminar e ela continuou o seu trâmite normal. No voto dele, embora fosse uma decisão provisória de liminar, ele deixa bem claro o seguinte, que o Estado tem que reduzir os gastos públicos. Né? Até o trecho é o seguinte, se me permitem, ele diz o seguinte: o debate sobre o tamanho do Estado e sobre o limite de gastos públicos é inadiável. O Estado no Brasil ficou grande demais e a sociedade já não consegue sustentá-lo. Ou seja, claramente, embora ele tenha dado uma decisão provisória, ele já deixou aqui qual é o entendimento dele. Ele é a favor do Estado mínimo. E a PEC anda nesse sentido. Né? Mas volto a dizer, a gente não pode esquecer do PLC 54 de 2016, que está tramitando lá no Senado. Né? As semelhanças são muitas, né? E atingem diretamente, negativamente, da mesma forma os direitos dos servidores públicos. Tá? No mais, as diferenças técnicas jurídicas, eu consegui sintetizar aí nesse quadro, que foi entregue para vocês, né? São técnicas de o que um projeto altera, o que o outro altera, qual que é a forma de tramitação, qual que é o quórum necessário. Né? Vale lembrar que agora, com o trâmite da PEC no Senado, ela precisa do voto de 49 senadores, por conta do quórum qualificado, que é de 3/5 dos membros, acho que são 81, né? Então, 3/5 dá 48. Mais um. Mais um. Então, por isso que eles estão colocando que é 49, e é mesmo. 3/5 de 80 é 48, de 81 é 49. Oi? E você acha que com essa A minha análise é porque como o mandado de segurança ele só pode ser impetrado por parlamentares, tá? A última reunião que a gente fez, uma professora que estava na plateia falou assim, mas é muito fácil você conseguir a assinatura de algum parlamentar para ingressar no mandado de segurança. Agora, o difícil é você conseguir uma decisão favorável com a atual composição do Supremo, que é competência para julgar do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, inclusive por essa análise da decisão provisória do ministro Barroso, a gente vê que ele claramente já deixou qual que é o entendimento dele. Então, não tenhamos dúvidas que no mérito desse mandado de segurança ele não vai ter êxito. Né? Agora, após a emissão da nota pelos membros do Ministério Público por juiz, a gente imaginou, nós da carreira jurídica, imaginamos, poxa, se vier um processo impetrado, um mandado de segurança impetrado por juízes federais, membros do Ministério Público Federal, pode ser que a força seja diferenciada. Né? Não impetrado, né? Que consiga algum parlamentar para assinar um mandado de segurança desse. Né, redigido por juízes federais e membros do Ministério Público Federal. Mas, realmente, depois dessa decisão do ministro Barroso, a comunidade jurídica já não tem muita esperança de que o judiciário vá salvar os servidores. Tá? Então, é isso que eu tinha para dizer. Assim.